Sueli, hoje a gente vai conversar sobre o assunto que tem causado polêmica, né? Teve a principal, né? Assunto é a decisão do STJ em relação à proibição de locação via Airbnb pelo condomínio. Para quem não conhece, o Airbnb é um site, aplicativo em que você consegue alugar imóveis por temporada, né? Final de semana, quantos dias você quiser, diretamente com o proprietário ali, né? Faz essa intermediação, né? O STJ decidiu, então, que o condomínio pode proibir a locação, né, Suelen? Exatamente, Rafael. O STJ, isso é muito importante a gente esclarecer, porque quando vem uma decisão de Brasília, as pessoas acham que está automaticamente proibido. Então, primeira coisa, vamos esclarecer. O STJ decidiu isso em um processo específico. Isso não é determinação nem obrigação para todos os outros condomínios, nem proprietários de imóveis. Isso foi decidido em um processo. O que o STJ decidiu? Que aquele condomínio que entrou com uma ação pode sim proibir a locação das unidades via Airbnb. E o que o STJ considerou? A alta rotatividade de pessoas, porque eram mais de uma unidade, mais de um apartamento que fazia locação pelo Airbnb, e também que a maioria ou uma grande parte dos condôminos, dos também proprietários, não aprovavam a prática. Então o STJ falou que sim, aquele condomínio no processo específico poderia sim proibir a locação via Airbnb. E sem dúvida abre um grande precedente, né? Não é obrigação para os demais, mas abre um precedente. Só para complementar essa informação, essa ação foi movida por um condomínio contra uma pessoa que tinha um imóvel no Rio de Janeiro, aliás não, no Rio Grande do Sul, e alugou, não só ela, mas parece que outros também, mas a ação foi movida contra uma pessoa, alugou durante a Copa do Mundo e parece que deu confusão lá no condomínio por conta disso. Aliás, confusão com aluguel de Airbnb, estava lembrando aqui com o Rafael, tem algumas até bastante famosas na internet, né, Rafael? Na semana passada, né, Suelen, teve o famoso caso da Verônica do Felipe. Para quem não sabe, né, o Felipe fez uma festinha mais ousada, né, com os amigos lá, umas amigas. Chamou 15 pessoas e aí a Verônica não gostou daquilo, né, daquela festa que aconteceu lá, né, dessa festa mais ousada, né, que aconteceu lá. Como que funciona essa relação aí, Sueli? Pelo Airbnb, né, o proprietário ele pode limitar o que a pessoa que alugou o imóvel pode fazer ali dentro ou não? Verdade, olha, isso está dando o que falar realmente, viu? Até quem não estava sabendo da polêmica procurou essa semana. Olha, a gente tem que analisar uma coisa maior antes de analisar essa situação específica, que é o quê? Quais são as regras do Airbnb desde o ano passado, em 2020, quando foi decretada a situação de pandemia e de calamidade? O Airbnb, no próprio site, nos termos de uso, ele tem proibido, então desde 2020, festas e eventos nos eventos locados acima de 16 pessoas, encontros acima de 16 pessoas e festas independente da quantidade de pessoas. Então isso é uma coisa que os usuários precisam estar cientes. Essas são as regras do Airbnb desde o ano passado. No entanto, a situação específica da Verônica e do Felipe, quem é ouvinte aqui da Band já sabe de carteirinha. O que a gente fala sempre? Gente, informação clara e adequada para todos os lados. Porque os áudios que eles trocam, né, isso está na internet, é muito nítido que um está falando uma coisa e outro está falando uma coisa. Ou seja, ele alega que não havia uma informação na publicidade da locação do imóvel e ela alega que não precisava trazer aquela informação. Então, o que a gente precisa entender? Toda vez que eu vou fazer a contratação de algum serviço, locar algum imóvel via Airbnb ou por qualquer outro aplicativo, qualquer outro meio, eu preciso conseguir entender e delimitar o que pode, o que não pode. Airbnb, principalmente, eu preciso considerar a quantidade de pessoas, porque isso interfere no valor, e quais partes da casa eu estou locando. Porque se vocês se recordam, quem ouviu o vídeo, ela é muito clara para falar que liberou apenas um quarto para ele. Porque isso interfere no valor pago por ele também. Então, assim, tem um monte de coisa ali que ela não explicou, ele entendeu do jeito que quis, e no final das contas vai dar pano pra manga, viu? Eu acho que vai. Essa história de você colocar no papel absolutamente tudo
ela é muito seguida pelos norte-americanos. Eu me lembro uma vez que eu estava preenchendo, eu acho que a ficha da minha filha ou do meu filho, eles iam fazer lá um intercâmbio nos Estados Unidos, e uma das perguntas feitas pelo Departamento de Estado norte-americano era se o meu filho pretendia praticar algum ato de terrorismo lá nos Estados Unidos. Obviamente as pessoas respondem que não. Mas daí depois eu perguntei para um amigo, ele falou, olha, isso é uma questão de direito nos Estados Unidos que é muito importante, porque você não vai poder alegar, por exemplo, que participou de alguma coisa e não sabia que aquilo era proibido nos Estados Unidos. Então eles vão até o extremo de te perguntar o seguinte, você pretende praticar algum ato contra o Estado norte-americano? Você declara que não. Se você declarou que não, então você juridicamente está se comprometendo a não fazer aquilo. Então, se eventualmente você romper aquela regra, é mais alguma coisa que a justiça americana tem contra você. Não vamos chegar a esse extremo. Verdade, Cacá. Não vamos chegar a esse extremo. Nessa sua fala tem algo muito importante que para nós brasileiros a gente acaba confundindo, mas ela é muito diferente. E o caso da Verônica e do Felipe traz muito isso. Nem tudo que é imoral é ilegal. O que a gente observa muito na fala dela é que ela fala muito sobre a moral, sobre os costumes. Ela não está errada, ela está certa dentro dos costumes, dentro da moral da realidade dela. Mas aí, nem tudo que é imoral é ilegal. E aí fica todo mundo perguntando, né? E aí, ele vai ser preso? Não vai ser preso? Como é que fica isso? Eles falam assim, gente, calma. Uma coisa que é imoral não significa que ela é ilegal. Agora, uma questão que está todo mundo falando e que realmente é verdade. Tem que ver a quantidade de hóspedes que ele pagou, porque ela pode cobrar se exceder, tá? Pois é, quando você vai alugar lá no Airbnb, você coloca a quantidade de pessoas que vão para o imóvel, né? Se passar daquilo lá, tem que pagar mais? Exatamente. O que a gente precisa considerar na locação do Airbnb? Toda vez que a gente vai locar um imóvel, que a gente vai contratar um serviço dessa natureza, a gente tem que estar muito atento que absolutamente todas as características do imóvel vai influenciar diretamente no preço. O que eu quero dizer? A quantidade de pessoas que vai usar a casa, porque tem mais pessoas usando, o desgaste é maior. Se tem piscina, se tem sauna, quantos quartos, ar-condicionado, tudo isso influencia no valor final. Então, se eu falei para o meu anfitrião, a pessoa dona do imóvel, que eu vou levar 5 pessoas, eu levo 15, ela pode me cobrar por hóspede excedente. Bem como, se eu paguei uma taxa de limpeza e entrego a casa em uma condição completamente inabitável, ele pode me cobrar, sim, um valor excedente para a taxa de limpeza, que é possível que ele tenha pago também, né? Nesse caso aí, provavelmente ele pagou, né, Sueli? Em relação a danos ao imóvel, Sueli, tem que pagar também, né? A pessoa que alugou o imóvel, que causou algum dano a esse bem, tem que pagar também, né? Exatamente. A gente tem que ter isso na cabeça. O Airbnb, ele é uma locação, ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui no Brasil, que é a locação de 30 meses, de 24 meses, né? Que você chega, às vezes, a casa ou tem imóvel embutido ou não tem nada. O Airbnb, muitas vezes, a casa tem absolutamente tudo. É como se eu saísse da minha casa por um final de semana e você usufruísse dela com absolutamente todos os utensílios que tem dentro dela. Então, sim, quem loca, quem faz a contratação, é responsável por absolutamente tudo que está na casa e pelas condições da casa. Eu preciso entregar da mesma maneira que eu peguei. Então, responde sim por todos os danos e prejuízos. Tá certo, olha, a gente conversou aqui com a Suelen Mendes mais uma vez. Suelen, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Bom final de semana para você. Obrigada para vocês também. Semana que vem sem polêmica, né? Vamos abordar sem polêmica. Até mais. Boa tarde. Um abraço. Tchau, tchau.